Bom, a ideia da gente gravar esse vídeo é que, embora a gente esteja assim muito grato à ajuda que a mídia nos deu para localizar o Rian, a gente vem tentando viver o nosso luto de forma sossegada, mas diante de tantas coisas que têm acontecido, o assédio da mídia está muito grande. Por isso a gente resolveu gravar isso para poder esclarecer uma série de coisas em relação ao Rian. Eu fiz questão que a Tati, minha mulher, participasse, porque ela tem convivido muito intensamente com ele nos últimos 14 anos. E acima de tudo a gente quer dizer que, principalmente eu como pai, tive sempre muito presente na vida do Rian, dentro, antes e depois desses acontecimentos todos. Sempre fui um pai muito próximo dele, sempre fomos muito ligados, assim como Tatiana também, a irmã dele, Ramona, também uma pessoa muito próxima dele, que tem vivido esses dramas todos de uma forma muito intensa, assim como as meninas, nossas filhas também pequenas, que estão sentindo muito isso. Bom, como eu falei agora há pouco tempo, numa entrevista, existe o Rian antes e depois da ayahuasca, né? Ele sempre foi um garoto absolutamente normal, sem problema nenhum, um pouco tímido, talvez, mas quantas pessoas, milhares de pessoas tímidas que tem por aí, que vivem uma vida normal, né? Então ele era absolutamente normal e não apresentava nenhum problema psiquiátrico? Não, nada. Não fazia uso de nenhum tipo de medicação? Não fazia terapia? Nem refrigerante ele tomava. Não tinha nenhuma, digamos, tendência, deprimido, nada que pudesse nos alertar que ele tinha uma predisposição a algum tipo de doença mental, como dizem. Exatamente. E aí ele vinha, normalmente, numa busca, eu diria até de si próprio, né? Começou a ler filosofia, começou a ler Nietzsche, começou a postar umas coisas assim bonitas no Facebook, filosóficas, mas também nada que nos alertasse alguma coisa perigosa que pudesse estar por vir. Um jovem procurando se autoconhecer, um autoconhecimento. Ele sempre foi essa pessoa muito inteligente, uma pessoa sensível, muito sensível, né? Procurando se conhecer mais. Exatamente. Aí, através de um amigo muito próximo, foi levado a ter a experiência do chá de ayahuasca. E, a princípio também, nada demais, a gente só veio a saber também quando ele já estava avançado em algumas doses, que foi quando começou a chamar a nossa atenção do emagrecimento dele, assim, muito preocupante. Isso chamou a atenção da família inteira, por que ele estava emagrecendo, por que ele estava emagrecendo tanto. E aí a gente começou realmente a ver que tinha alguma coisa errada, que o discurso dele era: eu tenho uma missão a seguir, uma coisa que ele não sabia também nem direito o que era, não sabia explicar o que era, e essa tal dessa missão, ele, para cumprir isso, ele não podia comer. Tem muito a ver com até os depoimentos das pessoas que falam que tomam ayahuasca, que tem a ver com se ligar à natureza, se ligar a Deus. O discurso era muito parecido com esse, justamente. Exatamente. Agora, uma coisa muito importante que fique claro aqui. Eu não estou criticando a crença de ninguém. Todo mundo tem o direito de seguir o que quiser, espiritual, religiosamente. A questão não é essa. A nossa questão aqui é como a ayahuasca, que é legalizada, é administrada em algumas igrejas ou centros, seja lá o que for. Sabe? A gente sabe que tem relatos aí de pessoas que tomam isso há 30 anos e não acontece nada. Tem gente que bota isso na mamadeira de criança, não acontece nada. Assim como tem gente que toma álcool e não acontece nada. E tem gente que bebe, vai em casa e bate na mulher e acaba com uma família. A gente vai continuar com o relato do Rian para depois entrar na questão do ayahuasca. Uhum. O Rian, então,
continuou tomou 4 doses, né? Ficava às vezes meditando o dia inteiro. Então, como ele utilizou mesmo o ayahuasca não para ficar doidão, e sim como uma ferramenta de autoconhecimento, e como ele sim era muito sensível, ele foi se abrindo a consciência cada vez mais, aparentemente não fechando pelos relatos dos psiquiatras, né? Então tem essa coisa mesmo do ácido, né? Que muitas pessoas vão e não voltam. Aparentemente isso é o que, pelos relatos dos psiquiatras, o que aconteceu com Rian, tá? As pessoas dizem, mas isso aconteceu 1 ano e meio atrás. O drama começou há 1 ano e meio atrás. Depois que a gente viu ele na 4ª dose, que a gente proibiu eles de tomar mais o ayahuasca, e ele foi se definando, inclusive a primeira internação dele era por conta de quase que Era uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Ele estava já com 40 e poucos quilos, ele já estava a um ponto que o médico falou, olha, se você não internar seu filho agora, ele vai morrer. Morrer por uma questão de inanição mesmo. Isso. Então, ele foi internado por 3 vezes, a gente esteve junto a ele, essas 3 internações, foi um drama, realmente um inferno que foi vivido. Inclusive até financeiramente, porque devastador. Foi assim uma absurda despesa que a gente teve, um investimento, na verdade, eu diria, que a gente fez para tentar trazer o nosso menino de volta. Exatamente. Sabe? E foram com muita paciência, todo mundo muito envolvido, a família, tudo. Bom, após essas 3 internações, ele teve sim 3 vezes ele fugiu para tentar ir atrás dessa tal missão. Sempre indo para o mato, né? Sempre indo para o mato. Mas passava uma tarde fora e voltava. Nunca passou de 12 horas, enfim, nunca passou de nada. A mãe levou sim para João de Deus. Para tentar um tratamento lá, que houve realmente um resultado, ele voltou melhor. Esse inchaço, as fotos mais inchadas que vocês veem dele é de medicação e tal. Que não só tem um estimulador, um estimulante de apetite, como também retém muito líquido. Então realmente ele ficou mais gordinho, tudo na tentativa da gente melhorar ele. É uma tentativa desesperada, na verdade, né? Então as pessoas falam, mas será que ele tinha uma predisposição? A gente não sabe. Ninguém sabe, nem os médicos sabem ele disso. Não tomava, ele não fazia uso de drogas antes. Ele não usava cocaína, ele não usava crack. Talvez, se ele tivesse usado cocaína e crack, teria desenvolvido alguma coisa. A gente não vai saber nunca, porque ele nunca usou. E a gente não está aqui alertando sobre cocaína e crack, porque vocês sabem o que cocaína e crack fazem. Pois é, eu como pai, me sinto na obrigação de alertar outros pais também a tomar muito cuidado com isso. Eu acho que realmente é uma coisa muito perigosa. Como eu falei antes, tem pessoas que tomam que não tem problema nenhum. Tem pessoas que dão para criança, não tem problema nenhum. A gente conhece gente que toma, que não tem problema nenhum, e a gente não está aqui para falar mal do ayahuasca em si, e sim da forma com que ele é administrado. Hoje, os jovens estão cada vez mais... Está na moda, né? Na procura ayahuasca tá na moda. De tentar descobrir o porquê que estamos aqui, com essa loucura toda de internet, de mundo real. Todo mundo quer respostas, né, nesse mundo louco que a gente vive. E isso realmente fazia parte da missão do Rian, ser respostas desse mundo louco que a gente vive. E eles vão num lugar desse, numa fase em que eles estão se desenvolvendo, entendeu? Não só emocionalmente, como fisicamente mesmo, em termos neurológicos. Então isso vai mexer sim, entendeu? Em termos neurológicos, num momento frágil da vida do jovem, tá? Num momento decisivo, como era o momento do Rian, saindo da faculdade, acabando na faculdade, tendo que tomar decisões de adulto, né? Então, a gente está aqui para alertar a forma com que ele é administrado. Exatamente, isso é que nos preocupa, entendeu? sabe? Você não chega num lugar e assina um papel. Pode ter uma pessoa que não... tem pessoas que não bebem por uma história familiar, entendeu? Genética na família, entendeu? Então tem que ter uma forma melhor disso ser administrado. Você simplesmente chegar com um padrinho e aí vai e já vai tomando isso, sabe-se lá em que doses.
esse negócio é administrado, sabe? Assim, não tem acompanhamento depois. Com todo respeito a quem faz uso disso de forma séria, mas se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver agora que essa coisa agora tomou uma dimensão muito grande com a opinião pública e tal. Vocês vão ver que há muitos relatos de pessoas que estão vivendo dramas como a gente está vivendo agora por causa disso. Por isso a gente quer alertar. Nós temos certeza que tem muitas pessoas que fazem uso com todo cuidado, com todo respeito a questão não é essa. À planta. Mas vocês mesmos sabem, vocês que fazem uso e que têm esse respeito e que têm esse cuidado, sabem que é impossível 220 lugares no Brasil terem o mesmo cuidado. Então, a verdade é que não é administrado de forma correta em todos os lugares, tá? Não tem esse cuidado que deveria ser dado, entendeu? Não é para todo mundo, a verdade é essa, não é para todo mundo. E muitas vezes a pessoa não sabe se é para ela ou se não é, tá? Exatamente. Aí quando você vai ver, é tarde demais. E aí ele é meio que um caminho sem volta. E é um caminho sem volta. Tanto que você vê o Rian nos últimos 2 meses estava muito, muito bem. Nós estávamos assim muito empolgados e tranquilos, sabe, em relação à recuperação dele. Não nos passava pela cabeça que ele ia sair de casa desse jeito, fugir dessa forma que ele fez. Nós estávamos assim muito seguros. A independência exatamente. Dele. De repente deu um clique, alguma coisa na cabeça dele que levou ele a tomar uma atitude dessas, sabe? A gente acredita realmente que ele tenha ido. Tudo indica, né? A própria experiência da polícia, falaram um cara que saca R$500 e que vai para um lugar que a gente imagina que ele tenha já pesquisado esse lugar, porque o vídeo dele na rodoviária mostra que ele foi decidido naquela empresa de ônibus comprar uma passagem para aquele lugar, e ele vai, chega e dobra a roupa dele direitinho, deixa os documentos ali para dar um mergulho. E a roupa estava ele ia voltar. Suor, exatamente. Como se alguém andasse, ia dar um mergulho. O Rian era de entrar na água mesmo, mergulhar. Ele ia dar um mergulho exatamente, voltar. E aí uma fatalidade, ele estava desnutrido. A gente não está dizendo que isso não ia dar alguma M, tá? Porque podia sim dar uma bobagem muito grande, ia dar alguma fatalidade, podia. Podia não ser na água, digamos. Ele podia sim entrar no mato, ficar sem comer e acabar em tragédia do mesmo jeito, tá? A gente não é ingênuo. Mas essa situação a gente acredita que foi desse jeito. Acho que se ele quisesse se matar, ele teria entrado com tudo na água, com roupa, com documentos, com tudo. Teria aqui na Barra esse lugar. Exatamente, não ia se mandar para lá, para um lugar tão longe para fazer isso. E como disse a Ellen, tem que botar, as pessoas que fazem isso no mar, botam peso, enfim, é outra situação. A Ellen é a delegada que foi responsável pelo caso, inclusive a gente queria reforçar também o caso de desaparecimento, ao contrário do que se imagina, não espere 24, 48 horas, sentiu que um ente querido seu sumiu de uma forma mais anormal, vai direto na delegacia e departe, porque inclusive, cada minuto conta. Criança e adolescente é lei, tá? E a gente queria reforçar que a gente não culpa ninguém. O Rian era um maior de idade, eu tinha 25 anos, estava totalmente consciente e quando decidiu tomar esse chá e fazer as coisas que ele fez. Nem o menino. Exatamente. Teve influência de alguém, um amigo dele levou ele lá. Inclusive a gente viu depois que quando o Rian já estava no fundo do poço com esse chá, achamos conversa no Facebook dele querendo ir lá de novo, e o cara, ao invés de brecar ele, falou, não, vamos lá, assim, mas enfim, não estamos aqui para julgar ninguém, nem instituição nenhuma. Se o Rian não fosse nesse lugar, teria ido em outro. A questão realmente não é essa. Não é essa. Rian sempre foi um cabeça feita, ele tinha opiniões próprias, entendeu? O Rian sempre ele não era uma pessoa que seria Maria vai com as outras, jamais. Exatamente. Jamais. Exatamente. Aproveitar aqui para agradecer todo o apoio que a gente teve, principalmente das pessoas, a maioria desconhecida, que compartilhou todos os nossos pedidos de ajuda para localizar ele, tantas palavras de carinho também que nós recebemos, assim, que traz um pouco de conforto para a gente. Foi muito bonito mesmo. Esse grande gesto de amor que todos vocês fizeram, a gente não tem palavras e isso vai ficar no nosso coração para sempre. E, inclusive, agradecer a imprensa, porque sem a força de vocês, a gente não teria localizado ele. A gente não teria encontrado o nosso menino.
Pois é. E mais uma vez, pais, por favor, tomem muito cuidado com isso. Sempre. Muito cuidado Para com isso. vocês também, adolescentes, jovens, esperem um pouco, tá? Expandir a consciência é uma coisa muito boa, mas talvez vocês tenham que expandir a consciência dentro da mente de vocês e quem sabe mais à frente utilizar outras ferramentas para fazer Que não seja essa. alguma coisa. Obrigado, viu? Obrigada.